na beira da praia, na sombra da floresta. Engraçado, eu cresci no litoral, então eu cresci na zona da mata e da Mata Atlântica. Tudo era muito verde à minha volta, mas desde que eu comecei a estudar geografia, eu passei a viajar com frequência. E depois, como servidor público, basicamente, metade do mês eu passava no campo. Baiano de Salvador, Itamar Vieira Júnior se encontrou mesmo na beleza ressequida da Caatinga. No Repórter Eco de hoje, o premiado escritor e geógrafo Itamar Vieira Júnior fala sobre a vida no campo, os personagens da Caatinga e as transformações da natureza. E veja também... Os cientistas alertam que o peixe-leão, espécie do Oceano Pacífico, pode colocar em risco os peixes nativos da costa brasileira. E uma viagem de ecoturismo ao Santuário do Caraça, uma reserva particular que preserva espécies do cerrado como o lobo-guará e guarda parte da memória do Brasil. Um peixe típico do Oceano Pacífico se espalhou pelo Atlântico e ameaça espécies nativas do litoral brasileiro. É o peixe-leão, que chama a atenção pela beleza, mas na verdade é um predador voraz e aqui se tornou uma espécie invasora. Cheio de espinhas, colorido e muito voraz. O peixe-leão é uma espécie fascinante. A proteção contra os predadores está nessas espinhas dorsais, que também ajudam a encurralar os animais dos quais ele se alimenta. Os recifes de corais, berçários da vida marinha, com suas cores intensas e rica biodiversidade, são os ambientes favoritos do peixe-leão. Ele tem hábitos noturnos e se reproduz com facilidade, espalhando seus ovos por mares e oceanos durante o ano inteiro. E é aí que mora o perigo. Ele é nativo do Indo-Pacífico, região que compreende parte do Oceano Índico, acima das águas geladas que cercam a Antártica, e o Pacífico, na porção ocidental tropical. Mas já chegou ao Oceano Atlântico, há cerca de 20 anos, nas águas do Caribe, e desde 2015 ao Brasil. Considerado pelos biólogos uma espécie invasora, ele pode desequilibrar ou eliminar populações nativas. Ele invadiu o Caribe depois de alguns problemas de liberação de aquário, ou seja, tinha um aquário gigante lá e o Hurricane Andrew, em 92, quebrou os aquários e eles foram soltos. A gente chama ele de predador de espreito, ou seja, ele fica paradinho, o peixe não reconhece ele como predador, como vai comer ele, e ele engole o peixe inteiro. Então ele pode extinguir algumas espécies nessa predação voraz dele. Depois da invasão do Caribe, os pesquisadores brasileiros já imaginavam que ele iria chegar ao país, principalmente ao litoral do norte e do nordeste. Não que seja fácil. O rio Amazonas forma uma barreira ecológica que divide as espécies que estão lá das que estão aqui. A baixa salinidade da água e a grande quantidade de sedimentos impede que ovos e larvas avancem, mas o peixe-leão conseguiu dar um jeitinho. Ao invés de passar pelo raso da foz do Amazonas ali, entre Guianas e Brasil, as Guianas ali tem mangues, né, com água muito escura, salinidade baixa. O peixe-leão está usando os recifes mesofóticos. Os recifes mesofóticos são aqueles recifes profundos, lá entre 50 e 150 metros. E nesses recifes mesofóticos na foz do Amazonas, a 100 metros, a salinidade e a sedimentação do Amazonas não é eficiente, não tem esse efeito lá. Ou seja, forma um corredor para as espécies de água clara, essas que a gente chama de espécies recifais, possam cruzar do Caribe para o Brasil ou do Brasil para o Caribe. Em 2020, 3 exemplares do peixe-leão foram encontrados por pescadores da costa norte do rio Amazonas.
A surpresa é que 5 anos antes, ele foi visto em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. A região é muito procurada por mergulhadores. Eles alertaram os biólogos que capturaram o peixe. Pegamos o tecido dele e mandamos para o Luiz Rocha, colega nosso de muito tempo, que já trabalha com a gente há mais de 20 anos, lá da California Academy of Science, em Los Angeles, São Francisco. E ele fez o DNA dessa amostra. E o DNA bateu justamente com o DNA da população do Caribe. Achar aqui foi uma surpresa. Então ficou a dúvida de poder ter sido liberado alguém que tinha ele no aquário, fica com pena de matar e libera no mar. A preocupação dos biólogos aumentou com o avistamento do peixe-leão em Fernando de Noronha e a possibilidade dele chegar em outras ilhas oceânicas, como Atol das Rocas e Trindade. A gente tem espécies que são únicas das ilhas oceânicas, em termos de distribuição. A gente chama que elas têm distribuição curta. Só tem na ilha oceânica. Visto isso, ele, pela voracidade dele, ele pode causar até extinções de algumas espécies nessas ilhas. Como é que a gente pode definir uma espécie invasora? Espécie invasora é aquela que não tem distribuição posterior naquele local. Então, a gente tem vários vetores de introdução, né? Por exemplo, o exemplo da pandemia nossa aí é justamente um problema de invasão. A gente, no nosso corpo, leva vírus e bactérias a toda hora para o mundo inteiro, né? Mas a gente tem outros, nosso avanço em termos de transporte, avião, navio, a gente está levando espécies exóticas também. Quais são os procedimentos que vocês recomendam para tentar controlar essa expansão da espécie? Esses tipos de espécies aí, a gente vê que o controle é muito difícil, né? Então, o que vai ocorrer, como a gente vê muitos casos no mundo, é que eles vão ser componentes da biodiversidade marinha nossa. Em vários locais do Caribe, eles criaram gincanas, criaram competições, consegue se capturar bastante deles para controlar. Tem um monitoramento e controle ao longo da costa toda, principalmente nas ilhas oceânicas, onde o processo pode ser mais perigoso, por causa dessas espécies endêmicas de curta distribuição. Esse pessoal que mergulha das operadoras vai poder ajudar a observar, identificar e depois, junto com os especialistas, coletar. O outro problema, justamente, que tem que ser feito via MMA, justamente é banir esses peixes do comércio ornamental para evitar, como a gente já teve dúvida, de possíveis solturas no processo final. Vamos agora às notícias socioambientais que tiveram destaque nesta semana. Relatório do IPCC, painel sobre o clima da ONU, revela que as mudanças climáticas são irreversíveis. Mas ainda é possível impedir que a situação fique pior. O documento não deixa dúvida. A humanidade é responsável pelo aquecimento global, ao liberar na atmosfera gases que intensificam o efeito estufa ao longo dos últimos 150 anos. Os impactos são alarmantes. A Terra está esquentando mais rapidamente do que o previsto e a temperatura média já está 1,1 graus Celsius acima dos índices anteriores à era industrial. Os países precisam acelerar o corte de emissões para evitar que a temperatura suba mais de 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais entre 2030 e 2040. O aquecimento no último século supera o observado em pelo menos 2.000 anos. O nível do mar já aumentou 20 centímetros desde 1900 e sobe em ritmo mais acelerado em 3.000 anos. O gelo no Ártico atingiu o nível mais baixo desde 1850 e o recuo das geleiras é sem precedentes. Consequências são os extremos climáticos que atingem o mundo todo, como ondas recordes de calor, secas intensas, chuvas fortes e inundações, fenômenos que devem se tornar cada vez mais frequentes. As previsões para o Brasil não são nada animadoras. Maior duração da seca na Amazônia, no Nordeste e no Centro-Oeste do país. Cidades do Sudeste com mais enchentes. E o governo brasileiro não controla as queimadas na floresta amazônica e no Pantanal, que contribuem para o aquecimento do planeta.
O relatório do IPCC sobre o clima é resultado do trabalho de mais de 230 cientistas de 66 países que analisaram 14 mil estudos. É um alerta vermelho para a humanidade, disse o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Deve significar o fim do uso do carbono e dos combustíveis fósseis que destroem o planeta e a necessidade de transferir os recursos para a energia renovável, afirmou Guterres. O documento das Nações Unidas servirá como base para a COP26, a próxima conferência da ONU sobre clima, marcada para 31 de outubro deste ano, em Glasgow, na Escócia. A APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, denuncia o presidente Jair Bolsonaro por crime contra a humanidade e genocídio no Tribunal Penal Internacional de Haia. É o 4º processo na corte envolvendo a relação do presidente com os povos da floresta. O governador de São Paulo, João Dória, anuncia a criação de uma força-tarefa para barrar o transporte, compra e venda de madeira extraída ilegalmente da Amazônia. 40% da madeira ilegal extraída no país é levada a São Paulo para ser revendida. Depois de percorrer a China durante 17 meses, a manada de elefantes asiáticos começa finalmente a voltar para casa. O grupo de 17 animais, com idades diferentes, atravessou o rio Yuanjiang, na província de Yunnan, em direção ao Parque Nacional, de onde escapou. Durante mais de um ano, os elefantes andaram mais de 500 quilômetros. Passaram por regiões urbanas e invadiram plantações e propriedades em busca de comida. Uma equipe monitora e conduz a manada de volta à reserva natural. Uma jornada que até agora intriga os cientistas. O elefante asiático é protegido na China. Restam apenas 300 deles no país. E você vai ver logo mais aqui no Repórter Eco. Uma viagem ao Santuário do Caraça, em Minas Gerais. O complexo ajuda a preservar espécies de plantas e de animais como o lobo-guará e guarda parte da memória do Brasil. O Santuário do Caraça, em Catas Altas, Minas Gerais, é conhecido como a terra do lobo-guará. Mas a reserva particular do patrimônio natural é um grande refúgio para animais e plantas típicas do Cerrado. A área preserva também parte da história do Brasil. A formação rochosa no topo da cadeia de montanhas inspirou o nome do lugar, Santuário do Caraça. Aqui no relevo da montanha, a gente tem o perfil do rosto, um gigante, né, que seria a caraça, né, a cara grande. É um santuário porque reúne aqui tanto a parte religiosa, né, a gente tem uma igreja, tem um complexo religioso e cultural. Qual é a importância histórica desse lugar? O Caraça ele foi o maior centro educacional, um dos maiores, né, de Minas Gerais e do Brasil. Daqui saiu várias mentes brilhantes que ajudaram na história de construção do Brasil. Eu posso citar o Afonso Pena, né, ex-presidente da República, e o Arthur Bernardes. O Caraça ele funcionou o colégio desde 1820 até 1968. O colégio ele teve no início apenas o colégio, com aval do imperador, né, era um colégio imperial. Posteriormente foi instaurado aqui um seminário, então funcionou o colégio e seminário. No trecho final, né, é só a parte do seminário mesmo, religioso. Em maio de 1968, um grande incêndio destruiu por completo o tradicional colégio e todo o rico acervo da biblioteca. A partir daí, o turismo ecológico passou a ser uma nova alternativa para a manutenção do complexo. Há 27 anos, o Santuário do Caraça se tornou uma RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Localizada no município de Catas Altas, Minas Gerais,
No sul da cadeia do Espinhaço, em meio ao quadrilátero ferrífero, a unidade de conservação abriga um mosaico de espécies vegetais. A gente tem aqui a leste a Mata Atlântica e a oeste o Cerrado. A gente está bem no finalzinho da Mata Atlântica e bem no início do Cerrado. Além disso, nós temos como principal tipologia vegetal os campos rupestres, que são ambientes extremamente sensíveis, né? Extremamente com baixo teor de recursos, mas uma grande diversidade de plantas, uma grande diversidade de espécies. No Caraça, a gente aqui tem mais ou menos 1.000 espécies de plantas angiospermas. São essas plantas que têm flores, que têm frutos, né? Que a gente conhece próximo de casa da gente. E, além delas, a gente tem mais ou menos 236 espécies de pteridófitas, que são as samambaias, são as espécies que não têm vasos de condução. E, dentro de toda essa riqueza, o que chama a atenção é a diversidade e as espécies ameaçadas de extinção que o Caraça possui. Nessas listas, nós temos mais ou menos 80 espécies de plantas ameaçadas de extinção, desde categorias criticamente ameaçadas, que diz assim, se nada for feito, essa espécie vai deixar de existir, até outras espécies mais vulneráveis, né, que merecem atenção do ponto de vista de conservação, mas não são tão críticas quanto as outras. Tanto para a fauna como para a flora, o Caraça é um refúgio, né? Aqui no Caraça a gente tem 76 espécies de mamíferos, que são as onças, o tamanduá, a anta, o lobo-guará. Além delas, a gente tem 56 espécies de anfíbios, sapos, né, rãs, pererecas. Temos também uma diversidade grande de serpentes, de lagartos e também uma enorme diversidade de aves. Por que o lobo-guará é o símbolo desse santuário? Essa história do lobo-guará é muito interessante aqui no Caraça. A gente tem manchas de cerrado, né? Então o lobo-guará é um animal típico do cerrado. E aqui no Caraça, a nossa história com o lobo, ela é desde 1980. Um dos padres começou a perceber que as lixeiras estavam sendo reviradas. E no Caraça não tem cachorro, né? É proibido o acesso de animal doméstico. E aos poucos o padre foi deixando algumas bandejas de carne e esses animais foram aproximando. Hoje, o lobo-guará, ele nos visita periodicamente no lado da igreja. É ofertado o alimento, né? O item alimentar, a carne, banana, fica ofertado pelo lobo e periodicamente ele vem. Qual a importância do Caraça como refúgio dessas espécies? A gente está num local que a gente consegue controlar a presença humana, né, de certa forma. São ambientes naturais, onde essas espécies elas conseguem se estabelecer, conseguem reproduzir. Um exemplo disso a gente tem uma onça parda, né? A ocorrência de onça parda no santuário. Para essa onça parda ocorrer, ela necessita de toda uma rede que a sustente aqui. Ela tem que ter o porco do mato, o alimento natural dela. O porco do mato tem que ter o seu alimento. Então, isso é uma cadeia que sustenta uma espécie de topo de cadeia alimentar aqui no santuário. A gente está num contexto minerário, num contexto de expansão urbana. As serras elas estão sendo mineradas ao redor, né? E a presença da vegetação nativa nos topos de serra do Caraça, elas resguardam um pouco desse patrimônio genético. A gente diz assim, as plantas elas ocorrem só aqui. E é como se o Caraça fosse um museu e um banco de DNA, de genético, ao ar livre, né? Isso eleva a importância da unidade de conservação nesse contexto regional. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. O premiado escritor brasileiro e geógrafo Itamar Vieira Júnior fala sobre a beleza da Caatinga e como a vida no campo influenciou suas histórias.
Agora você acompanha uma entrevista com Itamar Vieira Júnior, autor do premiado livro Torto Arado. Considerado um dos maiores talentos da atualidade, Itamar é também geógrafo. As histórias que escreveu foram inspiradas na vida no campo, no contato com a caatinga e nas transformações da natureza. Na beira da praia, na sombra da floresta. Engraçado, eu cresci no litoral, então eu cresci na zona da mata e da Mata Atlântica. Tudo era muito verde à minha volta, mas desde que eu comecei a estudar geografia, eu passei a viajar com frequência. E depois, como servidor público, basicamente, metade do mês eu passava no campo. Baiano de Salvador, Itamar Vieira Júnior se encontrou mesmo na beleza ressequida da Caatinga. Você percebeu o magnetismo, né, com que eu falo da Caatinga, porque de fato é um ambiente muito especial por toda essa resiliência, por aguentar passar bastante tempo sem água e por brotar cheio de vida na menor chuva, né? As personagens são como aquelas espécies também, que pode murchar em algum momento e vão se agarrar às esperanças para poder desabrochar de uma maneira poderosa, né? Os personagens nascidos da imaginação do escritor nas agruras do sertão correram o mundo. Com 100 mil exemplares vendidos no Brasil, o livro Torto Arado ganhou prêmios e leitores encantados ao descrever a vida precária de um grupo de trabalhadores rurais. Tal qual o personagem Zeca Chapéu Grande, Itamar percebe no campo que a natureza não é mais a mesma. As mudanças climáticas não são notícias falsas, isso é absolutamente real. Se você conversar com qualquer pessoa no interior do Brasil, elas que conhecem o tempo como ninguém, o ciclo de chuvas e de estiagem, vão dizer que muita coisa está mudando. Isso claro, diz respeito ao aquecimento global. O Brasil vive uma tragédia ecológica também, afinal, os índices de desmatamentos da Amazônia são imensos, e de outros biomas também. Tudo isso precisa ser mudado. Acho que tocar nesse assunto, ainda que seja na ficção, lança uma semente que pode ser acolhida aí pelos leitores, e uma semente importante, que a gente passe a olhar e passe a ter uma relação mais equânime com o nosso ambiente, com a natureza como um todo. Ciente do papel da educação, fez dos livros melhores amigos desde cedo. Estudou geografia, fez doutorado em estudos étnicos e africanos, sem nunca deixar de escrever. Quem nasceu primeiro? O Itamar geógrafo ou o Itamar escritor? O Itamar escritor antecede todos. Quando eu aprendi a ler e escrever, imediatamente eu já escrevia histórias, já imaginava histórias, e essa vida de criação e imaginação nunca me abandonou. Eu segui outros caminhos na vida porque meus pais não me encorajaram a pensar a escrita como uma profissão, e eu compreendo eles perfeitamente, porque viver de arte no nosso país é algo para poucos, né? A maioria vive em muita precariedade. Então eu segui esse caminho, fui procurar uma profissão, fui ser geógrafo, me formei cientista social, né? Eu percorri toda essa trajetória acadêmica e acho que foi algo muito positivo, porque influencia de maneira definitiva a forma que eu escrevo. Então, quando eu escrevo, enquanto eu escrevo e quando eu escrevo, eu tenho uma consciência mais ampla que extrapola as personagens, né? As personagens não são elas apenas, é o entorno delas também. E acho que essa consciência veio pelos meus estudos na geografia, no campo da antropologia, das ciências sociais. Itamar Vieira Júnior conhece intimamente a terra que retrata em suas obras. É funcionário do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Em suas andanças pelo Brasil, colecionou histórias de gente e de sua relação com a natureza. Para ele, a conservação do meio ambiente passa pelo respeito aos povos tradicionais. O Brasil é um estado multicultural, multiétnico.
Aqui há espaço para todos e a gente precisa preservar aqueles que historicamente foram expoliados dos seus direitos. Então, o genocídio indígena, o genocídio negro, todo o processo de exploração precisam ser revertidos. E a forma de revertê-los é abrigando, acolhendo os povos tradicionais. Precisamos encarar essas pessoas como verdadeiros professores, mestres mesmo. Eles têm muito a nos dizer. E há muito a nos ensinar como cuidar da terra, como cuidar da mata, como cuidar do outro. O autor acaba de lançar Doramar ou a Odisseia, uma coletânea de 12 contos que também trazem histórias da vida simples no campo, dos bichos do mato, da religiosidade, impressos em suas páginas. Com palavras, ele distribui sementes de esperança para transformar o leitor em cúmplice na luta pela vida. Quando a gente não desiste, quando a gente persiste, isso pode, de fato, mudar o nosso mundo, mudar o nosso entorno. Então, é a minha ação escrevendo, é a minha ação conversando, externando as coisas que eu acredito, é a minha ação que existe por trás, né, em relação à natureza, às pessoas, aos animais. Acho que todos nós devemos cultivar esse sentimento. Só assim esse país será um lugar melhor, não tenho dúvidas. E por hoje é só. No próximo Repórter Eco, você acompanha novos projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todas as formas de vida. Até lá!